Oi, Adriana. Meu nome é Juliana, sou mãe do Arthur, de 4 anos, e eu vim aqui dar o nosso depoimento sobre as nossas leituras, né, nesses 4 anos que eu fiz com o Arthur. É, Você me perguntou qual foi a nossa motivação para começar a ler com ele, né? Desde que, assim, eu me entendo por gente, os livros sempre existiram na minha vida, sempre foram muito presentes, né? Quando eu era criança, não só livro, mas também muita revistinha, né? Como as crianças dos anos 90. E, e eu queria que meu filho tivesse essa experiência também, né? Quando ele era bem pequenininho mesmo, eu já pensava nisso, assim. Não cheguei a ler com ele na barriga, mas queria que ele tivesse essa possibilidade, assim, de saber que os livros são bons amigos, assim, entendeu? Na vida dele, que ele sempre pode ter um livro perto, que, né, as coisas boas que ele pode trazer dessa leitura, o conhecimento, conhecer, né, novos mundos, planetas, seres incríveis. Então eu queria que ele tivesse também essa experiência. Quando eu não lia com ele quando ele era bem bebezinho, né? Mas quando ele começou a pegar os objetos, a gente passou a comprar aqueles livros de banho, livros de pano, aqueles cartonados bem de frente de papelaria, sabe? De livraria, aqueles que a gente sabe que, né? São só é mais um objeto ali, mais um brinquedo, né? Livros bem brinquedo mesmo. E quando chegou mais ou menos com 1 ano, algumas amigas começaram a me perguntar: que o Tutu gostava com tantos meses, tanto tempo, quanto que ele gostava, né? Pedindo dicas de presentes também para dar para outros amigos e tal. E aí eu criei esse Instagram, o Tutu Gostou, para poder registrar até para mim mesmo que em cada época que ele gostava, né? Para poder lembrar, passar para outras pessoas. E quando eu entrei nesse mundo do Instagram literário, comecei a marcar as editoras, vi que as editoras tinham Instagram, os autores, os ilustradores, todo mundo. Eu comecei a ver um monte de gente que falava disso. Eu achei aquilo incrível, sabe? Aquilo é muito encantador, esse mundo dos Instagrams literários, porque as pessoas falam dos livros como se fossem, assim, coisas incríveis, e realmente são, sabe? Isso na minha vida real não existia. Eu não convivo com pessoas que falam disso dos livros infantis, né? Dos livros ilustrados. Mas eu achei isso incrível, então cada vez me dava mais vontade. Com a pandemia, a gente ficou mais em casa, né? E ele tinha 2 anos, não queria que ele ficasse o tempo todo na televisão, porque a gente não tinha mais o que fazer, né? Fazia muita atividade, eu gosto mesmo de botar ele para fazer artes e tal, mas fui encontrando nos livros uma porta para uma diversão, né? Para um entretenimento, para uma imaginação que não fosse só a televisão e o tablet, enfim, que não fosse tela, né? E aí, junto com as meninas do clubinho do Carinho Leitor, né, eu entrei, aí um pouco antes da pandemia eu saí, depois voltei com força total e fiquei, não saí mais, que foi me dando também essa ampliando o meu olhar, sabe, para outros livros, para outras escolhas, não só aquilo que a editora XYZ estava postando e que eu queria comprar, né? Eu acho que mais do que só as pessoas, as editoras, né, falando, eu acho que a gente tem que seguir as pessoas e ver o que as pessoas estão gostando, né? É, e isso cada vez mais vai me motivando, assim. É, então isso acho que é um dos pontos que aí me fez me apaixonar pelos livros ilustrados, né? Ao ponto de eu buscar curso, tentar de alguma maneira, não tão profissional, mas de uma maneira saber mais sobre esse objeto, né? As possibilidades que ele traz e tal, para poder não só falar com o Arthur, chamar a atenção dele para um detalhe ou outro, né? Para que ele fique mais atento em relação a isso, mas também falar isso com outras famílias, porque eu acho que mais do que a escola, né? Junto com a escola, não só a escola, né? Mas junto com a escola, as famílias são muito importantes nesse incentivo à leitura. Assim, quanto mais eu falo disso, mais pessoas vão me trazendo feedback de caramba, queria ter tido esse incentivo quando eu era criança, ou a pessoa que já tem um filho adolescente, poxa, queria ter saber dessas coisas quando meu filho era pequeno, porque agora ele já tá grande e não dá mais tempo, né? As pessoas acham que não dá mais tempo, mas assim, tem gente que se descobre leitor quando é adulto.
Enfim, aqui com o Arthur, ele com 4 anos, com 3 anos, 2 anos, ele já era um super leitor, assim, dentro das possibilidades que ele tem, né? Agora, nesse último ano, já ficou muito mais atento às letras, ele quer saber o som das letras, tem algumas palavras que ele já reconhece, então ele já meio que lê sozinho, assim, e quanto mais a gente lê as histórias, mais ele lembra das histórias e ele já lê sozinho, ele se sente sozinho, ele tem a biblioteca dele que ele se empodera dela, ele pega, quando ele tá, sei lá, cansou de ver TV ou então quer fazer outra coisa, ele vai lá, pega os livros e escolhe e vê o que ele quer, entendeu? Ele já conhece os livros dele, já conhece as possibilidades dentro daquela biblioteca, né? É uma coisa que sempre foi dele, assim, nunca foi... Raríssimos livros eu deixei em prateleira alta, sabe, para ele não mexer. Raríssimos, raríssimos, assim. São os meus, que tem alguns com ilustração que não é muito para criança, e os livros pop-up, que quando ele era pequenininho ele arrancava tudo, né? Então eu ficava com pena e deixava guardado. Mas a grandíssima maioria sempre esteve. Então aqui, agora aqui nessa mesinha onde tá apoiado no celular, tem 4, 5 livros dele que ficam por aqui. E aí ele pega, ele lê, entendeu? Então acho que isso foi uma coisa que fez muita diferença para ele ter os livros como parte dos objetos dele, pessoais. Então ele sente que ele pode pegar a qualquer momento e olhar, entendeu? Em relação, você me perguntou a fala, né? Eu acho que ajuda muito, 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 assim, ler com as crianças, porque a gente vê, né, que o desenvolvimento deles vem de muitos fatores, né? Muitas coisas influenciam, assim. Eu acho que a leitura é um deles, assim, que influencia para várias coisas, tanto para comportamento físico mesmo do corpo, quanto para né, a questão do passar de página, ficar sentado, prestar atenção na história, ou então deitar, imaginar, ler de bruços, que é a coisa que eu acho mais linda, a criança lendo de bruços. E fora o vocabulário, que aumenta muito, assim, tem frases que ele lembra de livros, né? Ele vê a lua, ele fala do Flix, algumas palavras, algumas entonações. A gente, né, o ritmo da leitura é diferente do ritmo da fala. Então, é mais uma possibilidade que ele vê, né? Ele experimenta outras possibilidades de falar, né? Enfim. Eu gosto muito, acho que é uma parte, assim, essencial do meu maternar, é a parte dos livros, assim, é uma parte realmente que eu não abro mão. Em viagem, em qualquer outra situação, eu sempre tenho um livro perto, tanto para mim quanto para ele. Ele me vê leitora. Eu passei a ser muito mais leitora de livro físico depois que ele nasceu, né? Porque antes de ele nascer eu lia praticamente só Kindle, que eu morava num apartamento micro e não tinha onde guardar os livros, então eu lia só Kindle, que era muito mais prático. E quando ele nasceu, eu passei a ler mais livro de papel para ele poder ver também que eu também estava lendo o livro, né? Não era só ele que tinha esse tipo de objeto. Então, hoje em dia ele até fala, tem o seu livro do seu leitor de pad, que ele fala que chama o tablet de pad, ou tem um livro de papel, eu quero um livro de papel. Teve livro já que eu comecei a ler com ele no Kindle e comprei a versão de papel para poder continuar lendo com ele, né? Que ele gosta do objeto, de ver passar, né? Escutar a página, enfim, eu acho que para ele é uma outra experiência. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha te respondido o que você queria saber e tô por aí. Até mais.